pessoal, bom dia. Nós estamos aqui e eu queria falar para você hoje que está lá em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 17, que fala das marcas de Cristo, quando Paulo diz que tem as marcas de Cristo nele. E aí hoje eu estava pensando, será que eu tenho alguma marca de Cristo na minha vida? Porque as cicatrizes são produzidas por feridas. E as feridas da pele, elas saram. Eu tenho algumas marcas em mim de catapora, de cirurgias que eu fiz, de espinha, marcas profundas e marcas rasinhas. Porque as feridas, elas são bem diferentes. As feridas, elas podem ser grandes ou pequenas. E aí, ao longo da vida, a gente vai adquirindo algumas marcas, né? Algumas coisas acontecem que fazem parte da nossa caminhada, que deixam cicatrizes, marcas profundas, marcas rasas, algumas de ponto, outras de um arranhão, né? E essas marcas ficam fazendo parte do nosso corpo, ficam fazendo parte da nossa história. E dependendo daquilo que ocasionou aquela ferida, você nunca mais vai esquecer. E aí, as marcas de Cristo são as marcas de um evangelho que traz a verdade de Deus contida nele. E muitos de nós têm marcas produzidas pelo tempo que foram ensinamentos, né, daquilo que a gente vive, que a gente viveu, que a gente faz. E algumas dessas marcas foram geradas pelo próprio Cristo, pelo Senhor que nos fez e que caminha conosco. Muitas dessas marcas são marcas de rejeição, marcas do tempo, marcas da dúvida, marcas de como eu posso caminhar ou do que fizeram comigo ao longo do caminho. Que marcas são essas produzidas pelas circunstâncias que foram ensinamentos para que eu pudesse me corrigir em algumas áreas da minha vida? Que marcas são essas que me fazem pensar no próximo, que me fazem meditar, que me fazem entender quem eu sou? E aí tem algumas coisas ao longo da vida da gente que a gente fica pensando, mas por que fulano sofre tanto? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? E são essas experiências que nos tornam mais fortes, que nos tornam melhores, que nos tornam conhecedores, que nos permitem discernir entre o bem e o mal. Eu tenho algumas marcas no meu corpo em que foram de histórias muito doloridas, mas eu também tenho marcas no meu corpo que foram produzidas em momentos de alegria, né? Um momento muito alegre da minha vida, nós estávamos numa praia e eu estava com uma queimadurazinha de cozinha no braço. E ela é bem leve, bem pequenininha, mas nós estávamos num banho de praia e eu fui andar naqueles tirolesa, né, que você vem de uma ponta a outra. E aquela bolinha que estava no meu braço estourou e ficou uma marca. Mas quando eu vejo essa marca, eu não me lembro da queimadura causada no pé do fogão. Eu me lembro daquele momento em que eu vinha gritando e que eu timbunguei na água e dei aquele grito de alegria e nem me lembrei daquela ferida que eu estava no braço. E aí, por causa disso, a bolha estourou e a marca ficou mais profunda. Tem marcas que são de nascimentos de filhos, tem marcas que produzem em nós transformação. Então, essas marcas não são de todo mal. Essas marcas produziram quem eu sou hoje. Essas marcas me fizeram entender o caminho com Cristo de transformação. Algumas marcas são de lembranças que você já superou e outras ainda estão dentro de você. Porque algumas marcas são emocionais, são de dores, são de traumas,
Gente, que dia lindo, né? Embora que esteja ali nublado, mas Deus, mais uma vez, faz uma paisagem linda para nós nesta manhã. E essas marcas, as marcas de Cristo, são as coisas que nós assimilamos desse Deus e que, por causa da nossa história com Deus, produziram transformação. Feridas que foram curadas, que não doem mais, que te fazem viver o novo de Deus, que te fazem conhecer e mais fundo nesse Deus que muda a nossa cabeça, que muda a nossa história. E aí algumas pessoas não entendem, pastora, a senhora não tem vida ruim não, e tal. As nossas lutas são diferentes, mas nós passamos lutas e nós trazemos no corpo as marcas de Cristo. Marcas de rejeição, marcas de conversas que não eram para ter acontecido, marcas de amor, marcas de gargalhadas, marcas de experiências vencidas, muitas marcas. E marcas do período de luta, do período de tribulação, onde nós carregamos a nossa cruz, porque cristianismo é também carregar a cruz, é também viver as nossas dores, mas é principalmente superar essas dores, porque em Deus somos mais que vencedores. Que nesse dia, sabe, tão lindo, você se lembre das marcas que foram produzidas na sua vida para o seu crescimento. Coisas que você precisou deixar que doeu, coisas que você precisou superar, que trouxeram dores inusitadas ao teu coração, separações, percas, desemprego, morte de alguém que você amava, pessoas que estavam no teu dia a dia, bom dia, Cris, e que tiveram que partir por algum motivo, mas que hoje você olha e diz assim, eu venci, eu superei. As marcas de Cristo, elas não deixam lembranças doloridas, sabe? Elas deixam lembranças de superação, daquilo que foi vencido. Por isso que Paulo diz assim, eu tenho as marcas de Cristo em mim, então não tenho mais nada a perder. Essas marcas foram causadas por causa do meu amor ao Evangelho e da palavra viva de Deus que está dentro do meu coração. Então valeu a pena. Né? Tem uma canção que fala, né? Vai valer a pena mesmo. Sempre vale a pena adquirir marcas que o próprio Cristo deixa na sua e na minha vida. Sempre vai valer a pena enfrentar as suas dificuldades e viver o novo de Deus. Sempre vai valer a pena passar por cima das dificuldades. E embora que você tenha em si mesma, em si mesmo, as marcas daquele momento de dor, daquele momento de trânsito em que a tua vida estava sendo transformada, mesmo que você tenha todas essas marcas, vai valer a pena. Sempre vale a pena chegar no fim da caminhada e olhar e ver que apesar da chuva que estava aqui no Ceará cedinho, olha o sol aí brilhando, assim Deus faz conosco. Apesar de toda a chuva, de toda a tempestade que marcou a sua vida, hoje você vai poder olhar para o céu e dizer, mas o sol brilhou novamente. E essa marca é só uma lembrança da experiência que eu tenho hoje, daquilo que eu vivi e que eu superei. Então as marcas de Cristo, elas não são só a lembrança da dor, elas são principalmente a minha recordação maior de que Deus estava comigo e eu superei por causa dele a minha dificuldade. Por causa desse Deus, essa marca produzida na minha vida, deixada por uma circunstância, por uma dificuldade, ou até mesmo por uma alegria, como eu falei, essa marca hoje é experiência para a minha vida de superação, de alegria, de força. A gente, às vezes, eu quero terminar falando isso, está tão acostumada com as coisas ruins e com as dores que a gente não quer algo novo por medo, né? Por conta da dificuldade de aceitar algo novo, porque, mas e se não der certo? Se não der certo, você parte para outra, mas você tentou.
mesmo que isso te traga uma marca no futuro, vai valer a experiência de ter tentado. Ruim é você não tentar e olhar e dizer assim, poxa vida, por que eu não tentei? Eu podia ter até ficado com a cicatriz, mas eu tinha tentado e tinha superado e tinha conseguido conquistar o impossível em Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, estou já terminando, e eu disse para ela a seguinte coisa: você precisa tentar superar em Deus os seus desafios. Porque se você não tentar, não vai saber por que não deu certo ou se aquilo era um ensino da parte de Deus. Nós temos que passar pelos processos sem medo dos resultados, porque com Deus o resultado sempre é positivo. Que Deus te abençoe, que Deus cure mais pessoas. Nós temos passado um tempo difícil em todos os aspectos das nossas vidas, mas nós temos um porto seguro, Jesus. Esse Jesus que cuida da minha vida e da tua vida. Ele sara as nossas feridas. As marcas são apenas lembranças daquilo que nós já superamos. Um beijo grande, bom dia, partiu o trabalho, um dia lindo aqui neste Ceará. Caiu uma chuvinha hoje de manhã, mas apesar de todo o cansaço da batalha, vale a pena prosseguir. Prossigo para o alvo, vou correndo a carreira com Cristo e as marcas dessa caminhada ficam comigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Bom dia. Partiu o trabalho. Beijo grande, Cris. Beijo grande.